Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Lira Liz. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias, com muitas informações e serviços. Você está na Rádio Universitária 95,9. Acompanhe a programação no Spotify, Instagram e no YouTube, @30 Minutos de Notícias. Anota aí também o nosso WhatsApp, 959-8118-8039. Aqui você ouve as notícias em português e em espanhol. Confira os destaques da edição nesta segunda, 11 de setembro. Em Roraima, desde 2010, um pouco mais de 450 pacientes conseguiram passar pelo processo de transplante. Candidatos ao Exame Nacional de Residência Médica, o ENARE, podem se inscrever até 14 de setembro. O escritório da Unicef em Roraima realiza encontros para a rede de proteção de crianças e adolescentes em Boa Vista. Você confere essas e outras notícias em 30 segundos. Aqui na Rádio Universitária FM 95,9. Continue sintonizado na melhor. E até já! Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. O escritório da Unicef em Roraima realiza encontros para a rede de proteção de crianças e adolescentes em Boa Vista. A formação tem foco na Lei Federal 13.431, de 2017, conhecida como Lei da Escuta Protegida. Vamos conferir os detalhes com a nossa reportagem. A Unicef realizou na semana passada, aqui em Boa Vista, um encontro para a rede de proteção de crianças e adolescentes. A formação teve foco no fortalecimento da Lei da Escuta Protegida de crianças e adolescentes, refugiados e migrantes. A Lei 13.431 de 2017, conhecida como a Lei da Escuta Protegida, estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência. Participaram da formação profissionais da saúde, da educação, de assistência social, além de conselheiros tutelares e representantes dos sistemas de justiça e segurança. Para Luiz Augusto Bittencourt, coordenador técnico de proteção da criança do Unicef em Roraima, a formação é essencial para os órgãos e instituições que atendem crianças e adolescentes, migrantes e refugiadas, vítimas ou testemunhas de violência. A iniciativa integra a implementação do projeto Inclusão Social e Proteção para Crianças Venezuelanas, especialmente meninas, em movimento, financiada pelo governo do Canadá. Kelvin Carvalho, para o 30 Minutos. Atenção, candidatos ao Exame Nacional de Residência Médica, o ENARE, podem já se inscrever até 14 de setembro. O ENARE é o maior exame de residência médica do país e, nesta edição, classifica quem vai preencher as vagas para fevereiro de 2024. Este ano são oferecidas 5.096 vagas, sendo 3.150 para a área médica e 1.940 para as áreas multi e uniprofissional. Vamos aos detalhes com as informações da EBC. Até a próxima quinta-feira, dia 14 deste mês, continuam abertas as inscrições para candidatos ao ENARE, o Exame Nacional de Residência Médica. O exame é o maior do país e, nesta quarta edição, classifica quem vai preencher as vagas para fevereiro de 2024. Este ano são oferecidas mais de 5.000 vagas, sendo 3.151 para a área médica e 1.945 vagas para as áreas de multi e uniprofissional. A inscrição é feita no site ebserh.gov.br, repetindo, ebserh.gov.br, que tem todos os detalhes do exame. O valor da inscrição para a área médica é de R$ 310 e para multi e uniprofissional é de R$ 195. As provas vão ocorrer no dia 29 de outubro em todas as capitais, além de outras 26 cidades polos no interior do país.
A nota da prova equivale a 90% para a classificação e a análise curricular representa os 10% restante. O ENARE é uma avaliação realizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, órgão ligado ao Ministério da Educação, e oferece oportunidades de vagas de residências das áreas médica, multi e uniprofissional. Em 2022, o exame contou com 92 instituições participantes e mais de 53 mil candidatos disputando as 4 mil vagas. Gedileuson Almeida, para o 30 Minutos. O Setembro Verde é um mês dedicado a reforçar a importância da doação de órgãos. Em Roraima, desde 2010, pelo menos 457 pacientes conseguiram passar pelo processo de transplante. Vamos conferir os detalhes com a nossa reportagem. Criada em 2014, a campanha do Setembro Verde destaca a importância da doação de órgãos no país. Um gesto que permite uma segunda chance de vida para pessoas que dependem de um transplante de órgãos. Um dos episódios mais comentados no momento foi o transplante de coração ao qual foi submetido o apresentador de TV Fausto Silva. Para o médico Dom Martins, o caso do apresentador tem dado visibilidade ao tema. Nas últimas semanas a gente teve a questão do Faustão, então isso trouxe à tona e até ajudou nesse processo de informação, trazendo para as pessoas mais alguns detalhes em relação a esse processo, como é que funciona a fila, como é que se tem um potencial doador, como que acontece a doação de órgãos, a captação, o transplante e outros detalhes mais. Em Roraima, a Central Estadual de Transplantes é quem cuida da notificação e captação de potenciais doadores para o Sistema Nacional de Transplantes. O médico Dom Martins explica como uma pessoa se enquadra como potencial doador. E para você ser um potencial doador, você precisa ou ter expressado em vida ou a família em primeiro grau, os parentes em primeiro grau, aceitarem o processo de doação. Então, quando as pessoas estão informadas, fica muito mais fácil o nosso trabalho, porque elas já sabem que existe o processo aqui em Roraima e que isso pode acontecer e que eles podem ser positivos ou não no dia do processo de entrevista familiar. O potencial doador, na verdade, é um paciente que ele teve um estado neurocrítico, ou ele sofreu um acidente de trânsito, que é o mais comum, bateu a cabeça, sangrou, ou ele teve um AVC, ou ele teve alguma doença neurológica que evoluiu para o estado de morte encefálica, e isso dá o status de morte para o paciente, e aí ele pode se tornar um potencial doador de acordo com os critérios clínicos. De acordo com a Central Estadual, Roraima já realizou 7 procedimentos de captações de órgãos. Ainda, segundo a Central, desde 2010 a 2023, pelo menos 457 pacientes de Roraima conseguiram passar pelo procedimento de transplante. Entre as especialidades estão cardiologia, nefrologia, oftalmologia e gastroenterologia. No próximo dia 23, acontecerá o projeto Pedalando pela Vida, em alusão à campanha do Setembro Verde e para sensibilizar a sociedade para a doação de órgãos e tecidos. De Lara Muniz, para o 30 Minutos de Notícias. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo a minha entrevista hoje com o professor e quadrinista Rafael Porto. E antes, as notícias em espanhol, com Diodalis Bravo, e até já. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora a participação de Diodalis Bravo com as notícias em espanhol. Boa tarde. Y ahora, noticias en español con Diodalis Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Fundaredes denuncia graves vulneraciones a derechos humanos en operativos militares en frontera venezolana. La ONG de Venezuela, Fundaredes, denunció este martes que 149 acciones militares ejecutadas en regiones fronterizas del país, documentadas por activistas entre septiembre de 2021 y febrero de 2023, han dejado como resultado graves vulneraciones a los derechos humanos. En un informe, Fundaredes reportó que estas acciones se enmarcan en al menos 13 grandes operativos que se han desplegado en los últimos 2 años
años en los estados Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, Monagas, Sucre y Falcón, donde el gobierno ha reportado la presencia de los TANCOL. TANCOL es un acrónimo inventado por el gobierno de Venezuela que no hace referencia a ninguna banda en específico y que significa terroristas armados, narcotraficantes colombianos. El elemento común en estos operativos son las violaciones a los derechos a la vida, a la seguridad personal, a la propiedad privada, al trabajo, al libre tránsito, entre otros, dijo la ONG que mencionó los desplazamientos, la muerte, la ejecución y la integración personal a la vida, al debido proceso y a la propiedad como algunos de los ejemplos más destacados. No obstante, no ofreció datos de cuántos sucesos de este tipo se han registrado como consecuencia de estos operativos. Se puede decir que estas operaciones no han erradicado a los grupos guerrilleros en Venezuela, sino que la guerrilla ha aumentado su pie de fuerza en el territorio. Hace 40 años teníamos un ingreso oscilante de guerrilla colombiana en Venezuela. Al día de hoy existe una presencia permanente de esta guerrilla, afirmó la ONG. Alertó que estos operativos de defensa no aportan hasta el momento evidencia que confirma la existencia de los TANCOL y han resultado poco efectivos, por lo que terminaron dirigiéndose a bandas de delincuencia organizada y común dedicadas a diferentes tipos de delitos, incluso ambientales. Fundaredes registró 119 muertes violentas durante 86 presuntos enfrentamientos armados en 6 estados fronterizos en los primeros 5 meses del año. Usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Síguenos por YouTube e Instagram a través de @30 minutos de noticias. 4 migrantes venezolanos protagonizan la buena noticia de ser incluidos en el programa de becas de la Fundación Olímpica para el Refugiado, financiada por el COI, que consta de apoyo económico con el objetivo de prepararse para los Juegos Olímpicos en París 2024. Los 2 de los afortunados son tiradores residentes en México y están instalados en Perú. Francisco Edilio y Mariela Alejandra Centeno Nieves son una pareja de hermanos que practican el tiro y primero fue líder del ranking venezolano y luego instructor de este deporte. Esto es todo por hoy. Usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Noticias en español con Yogdalis Bravo. Entrevista do dia. Boa tarde, eu sou Lira Alice e voltamos aqui com a entrevista do dia com Rafa Porto, né, quadrinista e professor do estado de Roraima, e nós vamos falar um pouco sobre a arte, né, sobre a cultura aqui no estado e começar com uma questão um pouco delicada, né, para nós artistas, que é um momento pós-pandemia, né, como é que tá a cena de arte, dos movimentos de cultura e os editais aqui no estado. Boa tarde, Maria, muito obrigado pelo convite. Então, é interessante a gente pensar nisso num durante e um pós, né, pandemia, porque são transições que a gente precisou se adequar. A gente tem uma pré-pandemia onde a gente tem se adequado no cenário brasileiro artístico de fomentação cultural, seja ele por meio de editais, eventos ou até mesmo da venda direta, né, quando a gente produz aquele material e leva até o público. E aí quando a gente chega na pandemia, o artista ele se vê preso a não sair de casa, né? Ele pode ainda produzir em alguns casos, né? Não todo artista, nem toda linguagem, mas ele pode continuar produzindo, mas a gente está num cenário extremamente atípico. E aí o artista ele se vê meio que sem aquele ganha-pão dele, que é o público, né? Que o público ele precisa estar visualizando, precisa estar comprando. E aí houve, por meio de muitos debates, através das grandes leis de incentivo à cultura, a criação da Lei Aldir Blanc, né? Que foi uma lei emergencial
criada para que justamente os artistas que ali vivem de arte, né, ou pelo menos usam da arte como um meio de ganho, pudesse ter sua renda de alguma forma garantida durante aquele período pandêmico. E aí foi uma lei extremamente positiva. Todos os estados do Brasil eles foram beneficiados, inclusive aqui em Roraima, onde boa parte a gente teve a sorte de tanto a lei Aldir Blanc, tanto municipal quanto estadual, ter tido uma ótima aderência, né? Até porque quem não sabe o que é a lei Aldir Blanc, né? O Aldir Blanc foi um artista que foi homenageado, e a lei ela veio com o intuito de trazer esse dinheiro que estava parado dentro do governo federal, para que os artistas pudessem continuar sendo artistas, né? A importância, porque a gente percebeu durante a pandemia o quanto a arte é importante na nossa vida. Imagina a gente naquele período não podendo ouvir uma música, não podendo ler um livro, não podendo assistir um filme, uma série, ou até mesmo rever, né, espetáculos, grandes espetáculos. Eu acredito que seria bem mais difícil para a gente sem a arte nos consolando. E a Aldir Blanc veio com uma forma de também consolar o artista e dizer assim, olha, quando tudo isso acabar, você volta a produzir e ter aquele seu ganho, mas enquanto isso, vamos tentar fazer alguma forma de você não deixar de ser artista, vamos continuar produzindo. Obrigado, Rafa. Muito recente, né, esse cenário de arte e cultura aqui no estado de Roraima, né? Estão surgindo algumas novas oportunidades, alguns editais. Como é que tá isso sendo, receber toda essa atenção? Isso é muito positivo, principalmente atualmente a nossa ministra da Cultura, né? Ela já fez muitas sinalizações positivas, ela já veio aqui em Roraima, inclusive, houve muitos diálogos, a própria prefeitura, o próprio governo do estado fez grandes escutas, no caso, para a fomentação da atual lei que vai vir, que é a Lei Paulo Gustavo, só que existe uma pequena falta de entendimento do que é a Lei Paulo Gustavo. Ela não é similar, ela é similar ao Aldir Blanc, mas ela não é como a Aldir Blanc. Por quê? Porque Paulo Gustavo, que foi Paulo Gustavo, né? Um grande autor que nos agraciou, né, com peças, esquetes, etc. Então ele está extremamente envolvido com o audiovisual. Então a Lei Paulo Gustavo foi uma forma de contemplar a linguagem audiovisual. Claro que não deixa de ter outras linguagens, como as artes visuais, como hip hop, etc. Mas é uma lei totalmente voltada, a sua grande parte, para o audiovisual, que é o cinema, né? Então, é muito interessante pensar nisso. Mas, claro, é muito importante a gente estar dentro dessas leis inseridos, tá? Recebendo esse recurso, porque é uma maneira da gente entender que o Estado sabe que a gente existe e precisa de grande financiamento. E existe também outro equívoco, né? Que as pessoas pensam assim, mas isso é só no Brasil que existem esses financiamentos, o que não é verdade. Para quem está dentro do cenário, ou até mesmo quem gosta de ler jornal e outras coisas, notícias internacionais, sabe que existem muitas mídias, como a própria DC Comics, que recebe financiamento de estados americanos, como uma série que eles tiveram que se chamava Monstro do Pântano, onde o estado onde ele foi gravado recebeu pelo menos 70% do financiamento para a série ser feita, foi dinheiro público, né? Que é um dinheiro onde as pessoas pensam, é um dinheiro jogado para esse povo. Não, é um dinheiro que que ajuda a financiar, e há um retorno, tanto um retorno cultural, um retorno de outras coisas, como, por exemplo, a criação de eventos. Quando se cria evento, a gente tem uma circulação desse dinheiro. Então, é saber que todo esse dinheiro ele volta para a sociedade, ele não é um dinheiro mal aplicado, porque ele volta cultural, ele volta através de ambulantes, ele volta através da compra direta, da compra indireta. Então, é algo extremamente positivo para todo mundo. Nós estamos falando aqui com o professor Rafael Porto, quadrinista e artista no estado de Roraima, perguntando agora um pouco, né, mais formalmente sobre as datas, o que já tem de definido e sobre os outros editais. Então, a Lei Paulo Gustavo, ela teve muitas escutas, né? Então ela está em um período de aprovação. O estado de Roraima, todos os municípios e o próprio estado como um todo, ele já foi aprovado, ele já está com um recurso garantido aqui para a gente, e a previsão é que o edital, para que justamente a gente concorrer a essas premiações, essas fomentações, ela já entre em vigor o mais breve possível, né? Entre esses próximos meses, entre setembro, outubro e novembro, né? Então a expectativa é bem positiva. E sobre esses outros editais, é muito importante a gente estar sempre
ligado, né, nessas questões. Por exemplo, lá após a Paulo Gustavo, haverão a Lei Aldir Blanc, né, que já foi assinada, que pelo menos nos próximos 4, 5 anos a gente vai ter a Lei Aldir Blanc, que deixa de ser apenas uma lei emergencial e se torna uma lei em vigor. Então, teremos nesse grande período a execução desse recurso aqui para a gente, que é uma coisa muito positiva para os artistas, né? A gente tem também pelo Estado, né, a lei de incentivo à cultura, que é uma lei de financiamento, onde os grandes empresários eles podem estar chegando, aliás, o artista ele pode estar levando a sua proposta para os grandes empresários, aí o empresário ele vai financiar aquela movimentação através da lei de incentivo à cultura, e aí ele ganha isenções fiscais, né, que é algo extremamente positivo, que remete a outras leis e a outros editais que existem por aí. Fora as leis de cunho particular, de bancos, como a gente também tem um prêmio Funarte, né, que é um prêmio de nível nacional, que premia tanto o artista, quanto pessoas que fazem história nos seus locais de produção, como eventos, né, são coisas assim que a gente pode estar concorrendo. A gente pensa muito assim que são editais que estão muito distante da gente, né, mas a verdade é que você nunca vai saber se você não tentar fazer aquilo, né? Se você não fizer, realmente você nunca vai alcançar aquilo, mas se você fizer, pelo menos você sabe que você teve o não, mas é um não temporário, né? Você vai caminhar pelo aquele sim, pela aquela grandiosidade, né? Que você hoje pensa que é grandiosidade, mas quando você vai alcançar, você pensa assim, caramba, eu consegui, agora eu quero outra coisa melhor para mim e para minha arte. Mais uma vez, obrigada, Rafael, pela sua presença, e agradeço você também que está escutando aqui a nossa rádio. Bom, é fato que uma das áreas mais afetadas foi a da cultura, do comércio, né? E nesse momento pós-pandemia, o que aprendemos tanto como público quanto artistas? É uma pergunta bem interessante a gente pensar nesse período pós, né? Que se discutiu muito a pandemia, e o pós, ele está acontecendo, né? Claro que hoje é até muito distante, eu mesmo não tenho muitas memórias, não sei se é por conta daquele trauma, né, que a gente viveu, mas pensar que até um tempo atrás todo mundo só andava de máscara, e se você ficasse sem máscara na rua, você até achava estranho. Hoje em dia, finalmente a gente está andando nisso, né? A OMS, ela decretou que a pandemia terminou, então isso é muito bom, e para o artista, né, para o comércio, a gente está se reerguendo. Eu tiro de forma positiva uma forma de pensar que nós nos organizamos mais, né? Uma vez que a gente só tinha um canal de comunicação, como as mensagens diretas, como as mensagens de texto, videochamada. Então as pessoas elas precisaram parar e se organizar. Então começou-se a melhorar esse tipo de contato. Por exemplo, os grupos de artes visuais aqui no estado, a gente começou a dialogar mais. Grupo de quadrinistas, né, que é uma área que eu já atuo diretamente, a gente já tem conversado melhor. Grupos de hip hop, grupos de cultura indígena, outros grupos e grupos de cultura no geral. E quando eu digo grupos, não digo assim, grupo de um aplicativo de mensagem, eu digo grupos de se organizar, de marcarem para ir em locais, de fazerem intervenções artísticas, de participarem de eventos, de ter uma comunidade que se fortalece, né, que se ajuda. Então isso é muito bom mesmo, porque o artista, ele tem que produzir. O artista, com certeza, ele é aquele que produz com o coração, mas o artista também ele tem que saber ter ciência do que ele faz para valorizar. Prazer, né, ter você aqui. E quero saber, né, que mensagem você deixa para o nosso público. Então, primeiramente eu fico muito feliz pelo convite, né? Eu adoro esses espaços porque a gente tem a oportunidade de estar trazendo o nosso pensamento, né, para as pessoas pelo menos refletirem. Não necessariamente elas precisam concordar, né? Mas se serve já de reflexão, é como a própria arte, né? A arte contemporânea. Ela serve para refletir antes de tudo. Então, que minha fala sirva como reflexão. E eu desejo para todos que as pessoas comecem a valorizar melhor as artes, valorizar melhor seus artistas e respeitar primeiramente, né? Porque nós somos pessoas como vocês são pessoas, né? Então, assim como vocês têm sentimentos, nós também temos. E nós trabalhamos diretamente com sentimentos. Se vocês acabam com a nossa alegria, a gente fica meio difícil de produzir. Então, vamos respeitar nossos artistas, nossos espaços urbanos e vamos contemplar eles e prestigiar, porque o artista, ele é um cara massa. Entrevista do dia. Por hoje é só.
E eu também fico por aqui. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 959 8118 8039. Nos acompanhe no Spotify, Instagram e YouTube, @30 Minutos de Notícias. A gente espera amanhã, ao meio-dia, aqui na Rádio Universitária 95,9, com mais notícias. Te desejo uma excelente semana e já comece embarcando no voo 959 para curtir a melhor seleção musical de Roraima. Aproveite esse voo sem intervalo. Eu sou Lira Liz, boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias. Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros, também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor Silvestre Lopes da Nóbrega e reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli.